de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Às notícias. São as notícias das 10 da Rádio Observador, edição do jornalista José Rafael Lopes. E José Luís Marques Mendes cola João Coutrinho Figueiredo ao Chega. Depois da declaração do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal sobre um eventual apoio a André Ventura, a caravana de Luís Marques Mendes aproveitou a oportunidade para atirar a Coutrinho de Figueiredo e tentar conquistar votos à direita. Miguel Viterbo Dias. De manhã já tinha deixado uma primeira achega a João Coutrinho Figueiredo, mas ao final de tarde, Luís Marques Mendes insistiu. Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega até ao momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. Disseram-nos que era a direita liberal e afinal parece que é a direita radical. E isto é sério porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia. O candidato apoiado pela AD aproveita esta declaração de Coutrinho Figueiredo para se assumir como o candidato mais fiável. Não há o risco de acordarem de manhã e ter uma notícia de que o Presidente pensa tudo ao contrário do que as pessoas achavam que pensava. E conquistar os indecisos à direita e à esquerda. Tem que ser também e vai ser a candidatura da defesa da democracia. Para as pessoas moderadas do centro-direita ou do centro-esquerda. Mas se Marques Mendes foi direto no ataque ao candidato liberal, já antes o eurodeputado Sebastião Bugalho tinha aquecido a sala. Perguntaram-lhe se descarta ou não descarta. E ele não descarta. Até lhe chama moderado. Vejam bem. É caso para dizer que o João Coutrinho é liberal, até dizer chega. Concluindo assim... Esta é uma eleição para o Palácio de Belém, não é uma eleição para o Palácio da Basófia. Sebastião Bugalho e Luís Marques Mendes, num dia em que a caravana aproveitou o deslize de Coutrinho Figueiredo para conquistar eleitores à direita. Um trabalho do jornalista Miguel Viterbo Dias no comício de Luís Marques Mendes em Vila Pouca de Aguiar. Amanhã, a caravana de Marques Mendes começa o dia em Ourém. E João Coutrinho de Figueiredo nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. O candidato a Belém vai avançar com um processo por difamação. A notícia caiu que nem uma bomba numa ação de campanha na Covilhã. Em causa uma publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da IEL a acusar o então presidente do partido, João Coutrinho Figueiredo, de assédio sexual. O candidato a Belém nega as acusações e assegura que o caso vai para a Justiça. Tive conhecimento dessa denúncia de ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de processo por difamação. Porque há política suja e depois há isto, que ainda é baixo disto. É absolutamente inadmissível e não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira e isto só acontece porque, de facto, a gente, não sei, com medo, com surpresa de eu estar a crescer, não nos vão amedrontar. Vou até ao fim para apurar quem pôs isto a circular e porque é que mente desta forma descarada. Em declarações aos jornalistas, João Coutrinho Figueiredo diz que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com mulheres. A IEL diz que o candidato que apoia está a ser alvo de uma calúnia. E António José Seguro rejeita comentar a acusação de assédio. O socialista diz que só comenta matérias de facto. Em Vila Real, António José Seguro fez como Luís Marques Mendes e rejeitou comentar este tema quente depois de, durante o discurso, ter alertado para os riscos do extremismo encapotado e acusar as candidaturas de direita de se juntarem umas às outras para tentar chegar à segunda volta. António José Seguro insiste, não votaria André Ventura numa eventual segunda volta. Não admito e vou ser muito claro. Eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de ganhar estas eleições. E quando eu afirmo a moderação, quer dizer que eu rejeito os radicalismos e rejeito os extremismos. Como Presidente da República, eu venho para unir. Os extremismos e os radicalismos só vêm para semear ódio e vêm pôr portugueses uns contra os outros. Ora, eu venho fazer o contrário. António José Seguro a assegurar que não votaria em André Ventura numa eventual segunda volta das eleições presidenciais.
E vamos agora escutar Augusto Santos Silva, que votou em mobilidade, diz que Portugal merecia melhor, mas decidiu também por António José Seguro. O antigo ministro socialista e ex-presidente da Assembleia da República esteve no Explicador da Tarde Política. Admite que, apesar de nada ter mudado, na convicção de que António José Seguro não é o candidato ideal para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, é o que entre os candidatos disponíveis, diz Augusto Santos Silva, é o que tem melhor perfil. Eu continuo a achar que o país merecia uma paleta de candidatos mais qualificados, mais qualificada do que aquela que acabou por apresentar-se, e dentro dessa paleta, a pessoa que me parece aproximar-se mais dos requisitos mínimos do exercício do cargo de Presidente da República é o António José Seguro, e por isso votei nele. Augusto Santos Silva destaca ainda outras qualidades de António José Seguro, nomeia a experiência política, o sentido de equilíbrio e o facto de não ter embarcado numa campanha negativa. E André Ventura posiciona-se como presidente do povo e diz que quer ser o mecânico de Portugal. Em Mirandela, o candidato foi recebido em festa e prometeu lutar pelo país esquecido. De manhã, em Vila Real, reagiu com naturalidade às palavras de Coutinho Figueiredo e provou vinho com moderação. A reportagem é do Miguel Cordeiro, em Trás-os-Montes. Ao som de bombos de Mirandela e perante o maior banho de multidão desta campanha, André Ventura promete lembrar-se dos esquecidos. É por eles que estamos a lutar, não nos podemos esquecer disso. É por eles, por um país para todos. Em cima de um palco, o candidato apoiado pelo Chega fala agora em ser o presidente do povo. Presidente do povo! Presidente do povo! Com os apoiantes a aproximarem-se do palco, Ventura houve uma idosa que aponta para as dificuldades de atendimento no SNS. O candidato lembra esse e outros problemas e compara o país a uma oficina. Eu quero ser o mecânico de Portugal que vai arranjar e organizar e pôr este país a andar rápido, que é o que nós precisamos. Pela primeira vez, Ventura não falou aos jornalistas à chegada a uma arruada. Mas de manhã, em Vila Real, já tinha reagido com naturalidade às palavras de Coutinho. Já disse, também procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que na verdade o João Coutinho Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma espécie de bloco de esquerda, mas bem vestido. Numa visita a uma adega, o candidato provou vinho, branco, tinto e até vinho do Porto. E fez questão de lembrar. Moderação, estamos hoje aqui numa adega, não é uma boa palavra. A moderação agora cabe na campanha do candidato do Chega, Júlio Borges, que se apresenta como lacaio da cooperativa de Vila Real, até deixa uma recomendação. Esta casa não produz vinho com qualidade menos. A qualidade menos, há um lugar para os pôr. Transforma-se em aguardente, vinica. E o bom aproveita-se. André Ventura, entre Vila Real e Mirandela, no arranque da última semana de campanha. Este foi um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro. E na atualidade internacional, no Irão, mais de 600 manifestantes foram mortos em 14 províncias do país desde 28 de dezembro. À altura em que começou esta vaga de protestos contra as autoridades de Teherão, a informação é dada pela organização não-governamental Iran Human Rights. Entre os mortos estão 9 menores, é o que indica a organização. Há ainda o registro de milhares de feridos, no número que ultrapassa os 10 mil. Num comunicado, esta ONG manifestou a profunda preocupação com a escalada e a continuidade das mortes de manifestantes, bem como com o risco de execuções em massa. Estes são os maiores protestos no Irão desde as manifestações de 2022. Duram já há vários dias, um pouco por todo o país. A repressão tem sido mais severa e as autoridades restringiram o acesso à internet em todo o país. E agora, com 8 minutos para lá das 10, José Rafael Lopes, que outras notícias estão a marcar esta hora? Mais de 25 mil utentes foram atendidos no Centro de Atendimento Clínico de Sete Rios, anúncio feito pela Unidade Local de Saúde de Santa Maria, que destaca a rapidez na resposta. Estes utentes foram atendidos desde 2024, quando o centro abriu. Este Centro de Atendimento Clínico de Sete Rios, o primeiro do país, foi criado para responder aos casos menos urgentes referenciados pelo SNS 24 e pelo Serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria. Carlos Humberto de Carvalho é o novo presidente do Conselho de Administração de Transportes Metropolitanos de Lisboa. Deixa o cargo de primeiro secretário da área metropolitana de Lisboa para assumir este novo desafio. A eleição por unanimidade decorreu ao início da noite de hoje, em reunião extraordinária do Conselho Metropolitano de Lisboa. Carlos Humberto Carvalho vai assumir este novo cargo a partir do dia 1 de fevereiro.
A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima emitido para o arquipélago da Madeira. Vai agora estar em vigor até às 6 da tarde, de amanhã. Isto com base nas previsões do IPMA. A Autoridade Marítima indica que as ondas vão aumentar para uma altura entre 4 e 5 metros na costa norte. Está ainda previsto vento forte na Madeira. E assim fechamos o Jornal das 10, edição do jornalista José Rafael Lopes.